fazer essa carteirinha bonita. Ela é bem compacta, cabe bastante coisa e fica bem bonitinha. Eu tenho o molde que eu vou disponibilizar para vocês. O molde já está anotado todas as coisinhas que precisam ser anotado, as partes que precisam ser cortado, tudo explicado direitinho, tá? Eu passo o meu molde pro papelão. Para mim fica bem mais fácil, eu acho bem mais fácil depois para cortar várias, caso precise. Só deixo essa parte no papel, porque é só a marcação dos furos ali do porta-cartão. O restante tudo no papelão. Eu vou cortar algumas partes aqui só para vocês verem como que eu faço. Eu uso essa faquinha de corte aí, que eu mesma fiz. É a faquinha para cortar sintético, couro, muito boa. Ela corta, ela faz corte a fio, ela corta com uma precisão bem melhor do que uma tesoura. E eu aconselho vocês, a, se não tiver, procurar adquirir uma. Eu acho que tem gente que vende pela internet e também tem como fazer, tem bastante gente que ensina também. Eu acho muito boa ela. E aí você fica com a pedra de amolar ali perto e é só ir amolando. Essa daí. É só amolar que ela fica com o corte perfeito. Só tem que tomar cuidado para não se cortar, né? O vídeo tá. Eu adiantei o vídeo, tudo, mas eu corto bem devagar para não correr perigo de me machucar. Então, até você pegar o jeito com a faquinha, é bom acostumar. Mas você pode cortar também com estilete, se não tiver a faquinha, ou até mesmo com a tesoura, né? Mas não fica um corte bem preciso. O sintético rosa é a parte principal e o rosa mais escuro é a parte interna da carteira. Ao longo do vídeo você vai entendendo. Essa parte é a parte do porta-cartão, que aí eu pego a marcação, vou marcar ali onde vai fazer o furinho, que é o finalizador ali da entrada do cartão. Eu gosto de fazer o furinho porque senão ele pode rasgar muito fácil. Então eu faço furinho, furo com o alicate. Ou então você pode usar o furador também de balancinho, ou aquele de martelar, que você tiver aí. Fazendo esse furo, quando você fizer o corte da entrada do cartão, aí ele não tem perigo de rasgar, ele fica bem mais resistente. Essa parte é o EVA, que eu uso para estruturar a tampinha da carteira. O zíper, tá tudo a marcação, as medidas, tudo no molde, tá bom? Vou deixar ele aí abaixo na descrição. Aí é só você colocar o zíper, deixar ele prontinho para montar a peça. Eu gosto de passar ali o isqueiro para ele não ficar desmanchando. Eu uso a cola de contato. Eu coloco nesse tubinho de pontinha e uso também o tubinho de rolon, que é uma garrafinha que eu coloco um tecido na ponta. Depois eu vou mostrar para vocês. É esse daí. Coloco um tecido fino ali e dá para usar como rolon. Mas no zíper, só o de pontinha já é o suficiente. Você vai passar só um filetinho ali nas beiradas do zíper e um filetinho na parte de baixo. Você escolhe o lado que você quer que o zíper abre e passa um filetinho ali por baixo. E na parte do sintético você coloca bastante não, pouca cola, mas pode colocar em toda aquela lateralzinha ali, ó. Porque a gente não sabe direito onde vai encostar o zíper, então aí não corre perigo de ficar meio solto. Depois é só você ligar um furinho no outro e fazer o corte com a faquinha.
com bastante cuidado para não cortar o sintético do outro lado da bolinha. Mas é só ligar todo mundo junto aí. E tá pronto o corte da entrada do cartão. Esse é o TNT, eu uso bem fininho, só para fazer o forrinho ali do suportezinho do cartão. Então você coloca um sobre o outro, deixando sobrando uma ponta de cada. Aí é só você passar um filetinho fininho na borda deles, na borda de um, depois na borda do outro. Aí você vira ao contrário, como eu vou fazer aí, e faz a mesma coisa do outro lado. Um filetinho na borda de um lado, de um e do outro. E onde você passou ali a faquinha e fez o corte da entrada do cartão, passa um filetinho de cola na parte de baixo e na parte de cima do corte. Filetinho fininho, não precisa ser grosso. Aí como o zíper já secou, a gente vai posicionar ele também, ó. A cola de contato é boa que se você colar, ficou torto, você pode tirar, descolar e colar de novo. Eu acho ela muito prática para posicionar as peças para poder costurar. Aí feito isso, você vai passar uma costura ali, ó, para segurar o zíper, uma costura bem feitinha assim, ó, para ficar bonitinho. Depois que secou ali o TNT e o porta-cartão, aí é só você colar uma bordinha ali na parte de baixo do corte. Aí você dobra e a outra bordinha você vai pôr na parte de cima, bem na beirinha mesmo. Faça isso com os dois. A primeira na de baixo e depois dobre a outra na de cima. Aí vira uma gavetinha ali pro cartão. Essa parte principal, que é... Eu usei um sintético com fundo de malha, que eu acho que é o melhorzinho para fazer as carteirinhas. Dá para fazer o corte a fio e ele fica não muito grosso também. Então você pode passar ali com a garrafinha, com o rolon, na borda dele todo. Mais ou menos um dedo de cola. Deixa secar, depois que perdeu o brilho, você já pode vir fazendo o viradinho. Um pouco mais do que meio centímetro ou meio centímetro, mas não pode ficar muito fino e nem muito largo. E o tamanho que você escolher iniciar, você tem que fazer na peça toda na mesma largura. Olha lá, os cantinhos é só você ir com os dois dedos e encostar os dois juntos ali, ó. E continua fazendo o viradinho da mesma largura na peça toda. Só os cantinhos que você tenta fazer junto, para ele não ficar torto. E naquela parte arredondada, a gente vai fazer um pouco diferente também. Ali é só você fazer um picote com a tesoura, bem curtinho, não precisa aprofundar muito a tesoura. Faz dos dois lados, que fica mais fácil de fazer o viradinho na curva. Mas não aprofunda muito a tesoura, senão pode aparecer do outro lado. Aí é só você continuar seguindo ali a mesma largura, mesmo que ele ficar meio encavalado um no outro ali pela parte de dentro, não tem problema. O importante é ele ficar bem redondinho do outro lado, sem aparecer os picotes. E a cola de contato é bom para isso, porque se você cola errado ali, ou vê que ficou um pouquinho torto, você pode descolar e colar de novo. É bem prático. É só ir remontando ali os picotes e procurando deixar o mais parecido com a outra borda também. Aí o que precisar ajustar, você vai ajustando ali com o dedo. Se precisar soltar alguma coisa, você solta e cola de novo. Os cantinhos, você dá uma reforçada neles, aí você vem com a tesoura ali e corta a sobra. Bem rente com o tecido, mas sem cortar do outro lado. Dá uma ajustada e pronto. Agora o porta-cartão que já colou, já tá sequinho, você vai colocar o forro de frente com ele, vai ser direito com direito e passa uma costura em cima.
Porta-moedas a mesma coisa, direito com direito, passa uma costurinha ali em cima. De um pezinho de máquina só tá bom. Depois que você fez essa costura, você vai passar um filetinho de cola pelo lado do avesso dos dois, só ali na beiradinha. Um filetinho bem fininho, porque lembra que aquilo ali vai ser um bolsinho, então não pode colocar excesso de cola ali. É só para posicionar ele, firmar para poder costurar e ele não sair muito do lugar. Faça isso. Coloquei a foto aí, ó, para vocês verem como que é, ó, os tubinhos. Se precisar trocar o paninho do rolon, pode trocar, porque às vezes ele seca ali e a cola não sai direito. Aí você passa ali uma camadinha de cola ali, ó, naquela parte que não tem o TNT. Bem pouquinho, não precisa exagerar. É só para dar uma firmeza nele ali também, e para ele não ficar com muito volume, ele fica bem assentadinho. Dos dois lados ali, na parte do avesso. Depois que ele já deu uma secada, aí você pode posicionar. Acerta bem a costura e cola uma parte com a outra. Procura acertar bem a costura para ele não ficar torto. Aí é só passar a mão ali nessa parte também para ele ficar bem sem volume nenhum. E já tá praticamente pronto. Agora você vai pegar a parte interna da carteira, do lado direito, você vai fazer as marquinhas que vai no molde, para você poder posicionar os bolsinhos mais ou menos na altura certa. É só uma marquinha bem pequenininha mesmo, só para você ter uma visão ali de onde vai passar cola e mais ou menos onde vai colocar os bolsinhos. Porque depois a gente vai refilar essa parte e vai sair essas marquinhas. Aí você passa um filetinho de cola ali no bolsinho, que é onde vai o porta-cartão. Depois embaixo, que é onde vai o porta-moedas. Um filetinho de cola bem fininho mesmo, não precisa ser muita não. Faz a mesma coisa nas costas dos bolsinhos, só na beiradinha também, lembrando que vai ser bolso, então não pode pôr muita cola. E aí é só aguardar ele secar um pouco, perder o brilho, aí já dá para posicionar também. Faz isso nos dois bolsinhos. Agora a gente vai marcar o botão. Nessa parte eu cometi um pequeno erro aí no vídeo, então eu vou explicar melhor aí, tá? Aquela parte arredondada você tem que deixar rente com o molde. Senão fica com esse defeitinho aí, ó. Ele tem que ficar com um dedo ali embaixo, ó. A que eu fiz ficou rente, então não fica muito bonito. Então aquele botão ele tem que subir um pouco mais para ela ficar com um dedo de sobra lá em cima. E para isso acontecer, você tem que posicionar o molde em cima da parte ali externa da carteira, né? A parte de fora, a parte principal. Mas é onde aí tá o arredondado, ele tem que ficar rente um com o outro. Aquela parte de cima ali, onde eu tô mostrando, tem que ficar rente o tecido com o molde. Aí você marca o furinho lá de baixo, que nessa parte principal, o botão é aquele de baixo ali. Mas como eu não coloquei bem na beirinha, então ela ficou bem rente ali com a parte de baixo. Eu acho que fica mais bonitinho assim, ó, sobrando um dedo mais ou menos. Certo? Aí feita a marcação certa, é só você posicionar o botão. Eu uso o botão imantado. Eu vou marcar também a parte do forro, a parte interna, que aí esse é o furinho lá de cima, lá da parte curvada. Coloca a rente também e marca ele.
Aí é só você posicionar os bolsinhos ali naquela cola que a gente passou, que já tá sequinha, pra ele ficar firme ali, pra gente poder passar a costura depois e montar a peça. A parte de baixo ali, o porta-moedas, ele não precisa ficar rente lá embaixo, tá? Porque lembrando que essa parte interna aí, ela vai ficar maior, porque a gente fez o virado na parte externa e nessa não. Então a gente vai refilar depois, então não tem problema. Só ali entre um bolso e o outro, eu aconselho deixar um dedo de distância um do outro. O meu ficou aí muito próximo. Aí você vai posicionar ali, ó, o quadrinho do botão, marcar, faz o furinho com o abridor de casa, um furinho bem pequeno, não precisa exagerar para não acontecer de rasgar depois. Aí você posiciona o lado macho do botão. Não, aquele que tem o pininho saliente. Eu compro um botãozinho bem fininho, porque aí ele não dá muito volume na carteira. Tem uns que é bem grosso. Aí é só você posicionar ali o botãozinho. Se você for colocar um botão com acabamento, aí esse botão aí você deixa para fazer depois que a carteira estiver pronta. Se ele tiver o acabamento, mas como eu tô colocando um que não tem o acabamento, então ele tem que ficar interno, aí tem que pôr só no forro mesmo, só na parte interna da carteira. Se você usar o botão com acabamento, fica bonitinho também, porque aí fica aparecendo o botãozinho pelo lado de fora da carteira. Aí essa é a parte principal. Então a gente vai posicionar o botão nela também. Aí é só colocar o quadrinho ali, marcar também. Fazer o cortinho com o abridor de casas. Bem pequenininho também, só o espacinho para poder introduzir ali a garrinha do botão. E nessa parte você vai colocar o lado fêmea do botão, que é aquele que tem o buraquinho. Lembrando que você posiciona o botão pelo lado direito e prende pelo lado avesso do tecido. Aí é só você usar um martelo ali, dar uma batidinha para ele firmar e não ficar com muito volume. Depois de posicionado o botão tudo prontinho, você confere ali se ficou tudo certinho, tudo na medida certa. Aí nessa parte aí, ó, entre um bolsinho e outro, deixe um espaço um pouquinho maior. Porque facilita na hora de dobrar a carteirinha também. Aí você vai passar uma costura só naquela parte de baixo ali. Aí, onde eu passei aí, ó. Só aquela partezinha de baixo que vai uma costura. Antes de finalizar a carteira. Aí agora com a cola Rolon, você pode passar cola aí nas costas aí da parte interna. Pode passar cola nela toda. Esse tubo de cola é bom no rolãozinho porque ele não põe excesso de cola, ele põe o suficiente. Aí agora você pega a parte externa da carteira, a principal, e você vai medir ali no EVA. Lembrando que o EVA tem que ficar um pouquinho mais estreito do que a parte principal, porque depois a gente vai costurar a principal com a parte interna e ele não pode aparecer. Então você marca ali, você vai tirando o excesso, vai tirando devagar para não tirar muito, vai medindo. Se caso você vê que precisa tirar mais um pouquinho, você tira, sempre deixando mais ou menos um meio centímetro menor do que o principal ali.
Aí quando tiver na medida certa, você já pode passar um pouco de cola, posicionar o EVA na parte avesso da parte principal da carteira. Na parte interna ali, ó, você vai posicionar o EVA. Aí você passa um pouquinho de cola nele também. E em todo o corpo da carteira, aí você pode passar cola na parte interna, no avesso do principal e no avesso da parte interna. Na hora de posicionar, como a gente fez o viradinho na parte principal, então ela tá menor do que o forro. O importante é lá em cima, lá, ó. Ela ficar rente também. Sempre tem que ficar rente ali. Se sobrar embaixo, não tem problema, porque a gente vai refilar, mas a parte de cima tem que ficar bem rente ali, porque a gente vai passar uma costura. E aí não corre perigo de pegar no botão. Agora, pelo lado direito, você vai passar uma costurinha ali. Você começa sem retrocesso, com capricho, na mesma largura que você começar, você termina. E quando chegar no início da costura, você tenta sobrepor os pontos e passa uns 4 ou 5 pontinhos. Não dá retrocesso de novo. Que ó, ele fica perfeito, nem mostra que remontou a costura ali. E como tem cola na parte interna, ele fixa bem as linhas. Aí depois com a tesoura inclinada para dentro lá, ó, você inclina a parte de fora ali para a direita e a parte de baixo para a esquerda. E vai tirando bem rente aquela parte, tomando todo cuidado de não cortar o principal. O vídeo tá acelerado, tá, gente? Eu tô cortando isso muito devagar para não acontecer de pegar na parte de cima. Tem que cortar devagar, prestando atenção. Tira todo o excesso ali. Aí você pode dar uma limpada na peça, tirar as linhas ali que tá sobrando. E já tá pronta. Eu não coloquei bandeirinha, eu não coloquei nada, mas se você quiser colocar, antes de montar ela, você posiciona. Antes de colar a parte interna com a externa. E aqui tá umas ideias com um sintético diferente. Espero que vocês tenham gostado. Curte aí, compartilha. E se inscreve que logo eu trago mais. Beijos!